Sejam bem-vindos de volta. Para quem não me conhece, meu nome é Lucas e no vídeo de hoje comentamos juntos alguns pontos fortes e alguns pontos fracos da nova turnê do RBD. Antes de começar, quero agradecer a você que voltou mais uma vez para assistir algum vídeo aqui do canal, e se essa é a primeira vez que você está por aqui e gosta desse tipo de conteúdo, peço por favor que já curta, comenta ou compartilhe e depois se inscreva e ative o sininho, porque isso vai ser muito importante para mim. Aqui embaixo existe o botão Valeu, que nada mais é uma opção de você ir desse lado, doar um valor simbólico em dinheiro para mim, que estou aqui deste lado produzindo este conteúdo. Então, se toca o coração de vocês, aqui embaixo existe o botão Valeu. E agora a gente já pode respirar aliviado, porque a turnê do RBD já está entre nós, a gente já tem acesso a vídeos, a gente já tem acesso a fotos, a gente já conhece o setlist, a gente já conhece as performances, a gente já viu coreografias, a gente já viu todos os adereços de palco, telões, enfim, tudo isso que a gente veio conversando o ano inteiro, finalmente ganhou forma e finalmente ganhou um visual. Alguns gostaram, outros não gostaram, sentiram falta de algumas músicas, amaram as que estavam no setlist. De qualquer forma, a turnê está aí presente e eu particularmente estou apaixonado nela. Já assisti milhões de vídeos de todos esses dois primeiros shows que ainda nós temos. É claro que são as primeiras apresentações, então muitas coisas ainda podem mudar, eles podem perceber que alguma coisa no ao vivão ali não funcionou e adaptar mais pra frente, podem perceber que alguma música não cabe mais ali naquele contexto e eliminá-la, e podem até acrescentar alguma música, o que eu acho difícil, porque esse show do RBD já não é mais como os shows que nós conhecíamos antes, né, que era muito básico, uma coisa ali, um acordo entre os músicos e o RBD, porque aqui agora a gente tem jogos de iluminação que envolvem sincronia com o telão, com os backings, coreografia, figurino, adereço, enfim, as coisas agora se conversam. Não são mais tão independentes como antigamente, que era muito mais fácil tirar ou pôr, bom, tirar é fácil, né? Mas ou colocar uma música na setlist. E o fato é que tem muita coisa boa no show, algumas coisas que eu acho que talvez não funcionam, e é isso que eu vou comentar com vocês no vídeo de hoje. Vamos começar, é claro, com os pontos fortes, que é a maioria das coisas que eu vou dizer neste vídeo. Primeiro, a beleza deles. A conexão que eles estão é como se eles nunca tivessem deixado os palcos juntos. Todos estão muito coesos, eles têm uma sincronia entre si, uma troca de olhares, é uma coisa assim surreal o quanto nada mudou do RBD de 2008 pro RBD de 2023. É claro que ainda são os dois primeiros shows, eu ainda percebo que eles estão um pouquinho nervosos em relação a alguma coisa ou outra, principalmente a Maite e a Dulce, mas no geral eles continuam com a mesma energia dos 20 anos de idade que eles tinham. Mesmo agora tendo o dobro da idade, basicamente, eles não perderem em nada essa graça que é compartilhar o palco. A setlist para mim também está assim espetacular. Claro que tem alguns pontos que eu vou destacar nela. Lá nos pontos fracos da turnê, que não chega a ser uma fraqueza, mas eu vou destacar lá no final do vídeo. Mas aqui agora eu quero dizer que eu estou completamente apaixonado e surpreso. Fui falando ao longo do ano de algumas músicas que eu tinha praticamente certeza de que estariam fora, mas mesmo assim não custava sonhar, e me surpreendi quando eu escutei elas na turnê, seja cantada pelo próprio RBD ou não, que é o caso de Era La Música, que eu falei por falar que estaria na setlist, e no fim das contas ela está na setlist, cantada pelos backings, em um momento de pausa ou de descanso para o RBD. Ela foi lembrada, ela foi trazida. Eu vou estar num contexto RBD onde a música vai ser tocada não apenas por fãs, mas pelo próprio grupo ter lembrado e usado ela para algum propósito.
profissional. No geral, eu acredito que essa setlist ela tá completamente a cara do RBD. Apesar de sim faltarem algumas músicas, eu acho que ela serve o propósito que é essa turnê de reencontro. E o que mais me dá força, o que mais valoriza esse setlist para mim, foram os medleys que eles colocaram ao redor da setlist. Então nós temos músicas inteiras cantadas, que na sua maioria foram as músicas apresentadas na live Ser ou Parecer, com aí o acréscimo de Cerquita de Ti, Outro Dia Que Vá, Que Hay Detrás, Celestial, que não estiveram na live, mas aqui estão performadas inteiras. Mas quando eles fazem medleys com Así Soy Yo, Quando el Amor Se Acaba e Fuego, A Tu Lado Quizá, Una Canción y Adiós, Que Foi del Amor, o Futuro Exnovio, a gente Tenerte Querer, Te Me Voy, Dame, Não Puedo Olvidarte para Olvidarte de Mí, a gente ganha um campo nostálgico muito grande, porque foram ali que nós tivemos a maioria das surpresas da turnê. Porque Bésame Sin Miedo, Ser ou Parecer, Solo Quédate en Silencio, Atrás de Mí, Um Pouco de Tu Amor, a gente já esperava. Justamente porque são os carros-chefes do grupo. A gente também tinha uma certa esperança em Que Hay Detrás ou Outro Dia Que Vá, porque eram músicas mais icônicas e mais importantes do grupo naquele contexto. Mas assim, Así Soy Yo, Quando el Amor Se Acaba, Futuro Exnovio, Una Canción, são músicas boas? São músicas boas. Mas eram músicas que ficaram lá na turnê Generación, e muitas delas nem tinham sido trazidas na carreira solo. A Anaí trouxe Así Soy Yo, mas a Anaí trouxe Así Soy Yo em 2010. A Maite sequer colocou Quando el Amor Se Acaba no set da carreira solo. O Christian também não cantava na canção com frequência. Esses medleys, eles trouxeram as músicas esquecidas do RBD e que eles falaram, não, vamos trazer essas músicas que aí o pessoal vai entender que a gente foi a fundo na nossa discografia. Volto a dizer, gente, faltaram músicas, eu sei que faltaram. Nos vídeos que eu postei semana passada, olha, é unânime a quantidade de pessoas que pediram Fui la Niña, Quien Te Crees, Hace un Instante e Fuera. São as 4 músicas que mais foram comentadas como ausentes nessa turnê. E eu talvez vou concordar que tinha como colocá-las e eu vou comentar isso mais ali nos pontos fracos da turnê. De qualquer forma, eu acho que o setlist foi muito bem construído e o que é muito melhor que esse setlist é a coreografia entre eles e os figurinos. Gente, o RBD arrasou. Eu tinha colocado como 4 trocas de figurinos, eles me meteram o dobro, eles me meteram 8 trocas de figurinos. Então a gente tem os figurinos pretos do começo que estão lindíssimos. Eu acho que esses ainda estão iguais nesses últimos shows, nesses 2 shows que a gente teve, né? A gente ainda vai ter uma sequência de shows, eu acredito que a maioria desses figurinos vão mudar, como já mudaram de um show para outro nesse último final de semana. Mas eles entregam um look, olha, os looks perfeitos para abertura. E logo em seguida a gente já tem Maite, Anaí e Dulce repaginando figurinos da Tour Celestial. A Anaí com o mesmo figurino da gravação do Hecho en España, a Maite também com o figurino da gravação do Hecho en España e a Dulce com um figurino da turnê Celestial, mas que não esteve em DVD. Mas essa referência é aquilo que eu sempre disse nos meus vídeos. Eu gostaria muito de ver esses figurinos repaginados e eles entregaram os figurinos repaginados. Eu tô com a esperança de que eles sejam rotativos, né? De que não sejam apenas esses 3 figurinos que vão estar repaginados daqui até o final da turnê. Mas se for também, não é uma crítica, gente. Eu acho que seria legal, de repente, ver nos shows agora de Nova York outros 3 figurinos, ou daqui um mês ver outros 3 figurinos das meninas, até porque agora elas repaginaram Tour Celestial. Elas repaginariam um Tour Empezar desde Cero? Repaginariam um Tour Generación? A gente ainda tem que pagar para ver o que elas vão fazer com esses figurinos. Nós também temos figurinos referência no set Celestial. É óbvio que nós já não temos mais aqueles figurinos rasgados e com aquele caráter mais desgastado, mas eles fazem referência a essa era com muita graça, com muita sabedoria, porque de cara você bate o olho e já lembra de figurinos do Celestial, mesmo que eles não sejam todos rasgados, que eles não estejam manchados de graxa. A Maite, ela tá com um figurino Bordeaux, que é muito parecido com figurinos que ela tinha na época. A Anaí tá com um figurino que é o figurino da capa do Celestial. Enfim,
é um cuidado, sabe? É um cuidado com a referência que é maravilhoso. Um que ainda não foi muito comentado, mas eu acho que pode ser uma referência, é que os figurinos coloridos ali do medley Eras, com Tener Te Querer, Te Me Voy, Pipipi, quando chegam para Olvidar Te de Mí, eu tô desde as primeiras fotos que saíram pensando, gente, mas eu já vi isso em algum lugar. É claro que eu já vi isso em algum lugar. Eles basicamente estão com as cores da capa, das roupas da capa do Para Olvidar Te de Mí. Então a Maite, pelo menos até agora, tá de rosa na capa do Para Olvidar Te de Mí e também no show. A Anaí tá de verde na capa e também no show. Os únicos que invertem é a Dulce e o Christian, porque lá na capa a Dulce tá de vermelho e o Christian de preto, e aqui o Christian tá de vermelho e a Dulce de preto. Mas visualmente é uma referência muito perto da capa do Para Olvidar Te de Mí e entrega essas primeiras performances lembrando muito a capa do último álbum do RBD. E é claro, os figurinos em gerais, um set acústico, aquele jeans com branco, a gente tem a Anaí com a roupa rosa em Sálvame, a gente tem os figurinos da Maite na apresentação de Empezar Desde Cero, que pra mim tá belíssima, inclusive aí nós temos uma outra referência ao clipe de Empezar Desde Cero, que é mais um fanservice super legal. E os destaques pra mim estão nos figurinos do Christopher e do Christian. Como eu já disse nos meus vídeos de figurino, a gente já esperava figurinos bons das meninas, porque eram os melhores figurinos na época do RBD, mas a gente nunca tinha tido atenção aos figurinos masculinos e aqui a gente sabia que viria coisa boa. E veio. Gente, todas, assim, não tem um figurino de nenhum dos dois que seja ruim. Nenhum, né? Nenhum dos 5. Mas vamos falar dos meninos especificamente, eles entregam tanto, eles estão assim tão belos, tão assim radiantes. O Christian expressando toda a sua identidade naqueles figurinos, tá sempre ali com o peitão de fora, não tá nem aí. O Walker maravilhoso em todos esses blazers brilhantes. Enfim, os figurinos dos meninos são assim perfeitos. A gente já viu 2 figurinos do Christopher pro mesmo momento, a Linker foi da Amor. O Christian ainda não sei se já teve uma troca de figurino, mas eu sei que de cabeça a Maite, a Dulce e o Christopher tiveram 2 figurinos diferentes já. A Dulce 2 figurinos em Nopares e na Era Celestial. O Christopher, pelo menos ali no medley Ombres, também já tem 2 figurinos. A Maite na apresentação de Empezar Desde Cero também já teve uma troca de figurinos. Enfim, eu acho que se já nos 2 primeiros shows a gente já experimentou 2 figurinos diferentes para cada um, eu acredito que os demais figurinos também possam ir mudando com o passar da turnê. E gostaria de ver esses figurinos que são referências a algum anterior diferentes, né, Greles? Gostaria de ver diferentes figurinos desses de referência, porque aí a gente vai ter bastantes gostos nostálgicos com o passar do tempo. Outra coisa que eu amei na turnê foi a redivisão de vozes em geral. Então a gente não apenas substituiu o Poncho onde ele aparecia, como mexeu nas músicas. Então a gente tem em Trás de Mí o Christopher substituindo o Poncho, esse realmente foi só substituir o Poncho, mas em Um Pouco de Tu Amor a gente tem o pré-refrão, uma hora com a Maite, outra hora com a Dulce, por exemplo. Algo, além de substituírem o Poncho, a gente teve a Maite fazendo um dueto com o Christopher na segunda estrofe. Ensene-me foi repaginada para que a Dulce também tivesse linhas inteiras e não apenas as segundas vozes que ela fazia lá na Tour Generación. Que é detrás, deu linhas pro Christian e pro Christopher. Um vídeo um pouco mais detalhado de todas essas substituições e redivisões, mas o fato é que eles não ficaram muito quadrados. Independente se o integrante original da linha estava no palco ou não, eles mexeram na música inteira e foi isso que deu uma revigorada
em todo o setlist. E os dançarinos, né, gente? Os dançarinos são um show à parte, os dançarinos e os backings, eles dão um espaço para o RBD poder se ausentar do palco sem deixar com que a coisa esfrie. Então o RBD sai e ainda tem um interludezinho ali da música. Isso acontece em Aunaiago, isso acontece em Empresário Deseceiro. A música ela se estende, mas o RBD já foi embora para fazer a troca de figurinos, enquanto os dançarinos estão no palco entretendo o público. Então foi uma decisão super acertada ter backings, ter dançarinos, porque isso mexeu bastante com a estrutura da música do RBD e ficou assim um espetáculo. Fora, é claro, que eles estão cantando perfeitamente. Existem sim os playbacks que a gente estava com medo, mas acho que se a gente não fala, não dá pra perceber. Eu já percebi playbacks, por exemplo, Enquanto o Amor Se Acaba, já percebi playbacks em Bésame Esse Medo, Cerquita de Ti, que tá muito evidente o playback. Só que a gente não percebe, acho que se a gente só assistindo, a gente percebe que tá com playback. E é uma mescla super interessante entre momentos do ao vivo e momentos em playback, que a gente passa despercebido. Agora eu posso destacar dois pontos aqui que eu posso chamar de pontos fracos da turnê, mas eu não quero deixar isso como um amargor de toda a experiência. Primeiro, a gente tem que levar em consideração que foram só os 2 primeiros shows, então a gente ainda está aquecendo, né? Eles ainda estão experimentando o show ao vivo, estão vivendo ele, apesar de ter ensaiado bastante, foram ensaios dentro de estúdio, então a experiência do ao vivo, do palco, da iluminação ainda é novidade, então não dá para colocar muito defeito em relação à produção, em relação a isso, porque eles ainda estão caminhando. Mas uma crítica que tem sido muito feita, não chega a ser uma crítica, mas são comentários, e eu tô falando baseado nos comentários dos meus vídeos, mas já vi isso por muitos lugares na internet, é que o setlist está muito focado no Rebelde, Nuestro Amor, e muitas músicas dos últimos álbuns faltaram, como Filaninha, Hace un Instante, Quien Te Crees, enfim, Oi Que Te Vas. Muitas pessoas queriam mais músicas dos últimos álbuns e eu não vou negar que eu também gostaria, mesmo tendo gostado muito da escolha atual de músicas. O ponto fraco aqui está, apesar de eu ter gostado muito de todos os looks, é nas inúmeras pausas que a gente faz para trocar esses looks. Então existem alguns momentos que eu acho que não precisava já estar trocando o figurino, sabe assim? A gente percebe que eles pararam muitas vezes para trocar os figurinos e nessas pausas a gente podia ter ganhado alguns minutinhos para pelo menos mais umas 2 músicas. Em vez de fazer 8 trocas de figurinos, fizesse 6 e aí a gente conseguia um tempinho a mais para alguma música ou outra que ficou de fora. Então talvez eu seja esse um dos meus pontos fracos, né? O excesso de troca de looks, que gerou um excesso de pausas no show e que tirou o tempo de algumas músicas que a gente gostaria de escutar. Ok, mas em um cenário em que as roupas não estão mais em questão, a gente vai continuar tendo as outras roupas, que outra alternativa eu escolheria para colocar essas músicas que muita gente tem pedido? Do set inteiro, eu acho que tem apenas 2 músicas que não me incomodam, não é uma coisa assim, pelo amor de Deus, tirem. Mas se saíssem para entrar outras, eu não sentiria falta. Não que eu não sentiria falta, tá? Eu tenho que ficar abrindo parênteses atrás de parênteses para não ofender ninguém. Mas assim, são 2 músicas, pra mim, eu, Lucas, que eu descartaria sem medo nenhum. E eu explico o porquê. E aí essas seriam os outros 2 pontos fracos pra mim aqui na turnê. A turnê tá inteira nostálgica, então nós temos muita música nostálgica, muita música do Rebelde, muita música do Nuestro Amor. Ensene-me pra mim tá sobrando. Ai, Lucas, não gostava da novela. Sim, gente, mas já tem Fuego, tem Quando o Amor Se Acaba, tem Outro Dia Que Va, Solo Queda Tem Silêncio, Um Pouco de Tu Amor. Todas essas lembram a novela. E a gente tem 2 solos femininos do Rebelde. E muita gente querendo Frilaninha, que é um solo feminino. Então, pra mim, eu tiraria sem medo Ensene-me pra colocar Frilaninha, para dar ainda mais um ar ali pro Empezar Desde Cero. Eu acho que naquele contexto onde ele está inserido, o Ensene-me parece um pouco deslocada e Frilaninha caberia melhor, porque ficaria ali Frilaninha que é detrás, uma coisa assim um pouco mais madura junta. Acho
que elas poderiam servir se tivessem lado a lado. E outra música que, apesar de eu ter amado de estar na turnê, não acho que serve para a turnê, é a própria Adiós. Porque eu acho ela muito confessional, eu acho ela muito cara de álbum, um recado para os fãs para encerrar o último álbum, mas ela, aqui na turnê eu não sei se ela caberia, uma vez que eu acho que ela só caberia se fosse numa turnê do Para Olvidar de Mim como última música para encerrar o show, apenas. Agora, ela dentro desse medley eu descartaria muito facilmente para colocar outra música do Para Olvidar de Mim, que no caso seria Hace un Instante, ou colocaria Oi Que Te Vas. São duas músicas que caberiam ali nesse medley baladas, Hace un Instante e Oi Que Te Vas. Acalmaria muitos de nós fãs por ter colocado mais músicas do Empezar Desde Cero e do Para Olvidar de Mim, apesar de eu focar mais no Para Olvidar de Mim para termos pelo menos 2 lives dele sem desequilibrar o que já tem atualmente. Mas eu descartaria muito fácil Adiós e Enséñame para dar lugar para essas duas outras músicas que estavam sendo muito pedidas. E apesar de eu ter levantado a bandeira aqui de que a gente tem que valorizar todas as músicas que estão no set, sendo elas apresentadas ou não pelo RBD, gostaria que tivesse mais Rebels na voz do RBD e não apenas como apresentação de banda cantado pelos backings. Mas realmente ficou ali esse gostinho do tipo... faltou um Rebels aqui, pelo menos uma, né? Eles podiam ter começado a cantar um Rebels, saído para deixar o backing cantando as outras músicas do medley, para daí continuar. Mas enfim, né? Não vou reclamar que pelo menos as músicas estão na turnê em algum contexto. E, gente, foram apenas os primeiros shows, os 2 primeiros shows do grupo. A gente ainda tem uma série de shows, ainda vai chegar na Colômbia, ainda vai chegar no Brasil, ainda vai para o México. A gente ainda tem muita coisa para saber dessa turnê, se vão ter mais músicas adicionadas, se vão ter figurinos novos. Muita coisa ainda vai acontecer até o final do ano. Já estão prometendo shows para 2024. Alguma coisa a gente vai ter de novo e mais vídeos eu vou fazendo para vocês com o passar do tempo. Me conta quais são as opiniões que vocês têm a respeito do novo show da RBD e quais as suas expectativas para daqui para frente. Muito obrigado por terem me acompanhado até aqui e fiquem por aí para mais conteúdos do RBD. Tchau!